Você quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar naquilo ali. Ah, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu tenho uma visão, eu tenho uma vontade, eu tenho, seja lá qualquer coisa. Primeira coisa, acredite naquilo ali. Você fez a avaliação daquilo ali, você considerou todas as possibilidades, pronto, você acreditou naquilo ali, meu amigo, se você acreditou naquilo ali, acabou. Ninguém pode tirar aquilo da sua cabeça, é porque você já fez toda aquela análise ali. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e cheio de ânimo frente à história do Ronildo. Para você que não sabe, Ronildo hoje, com mais de 56 anos, foi aprovado no concurso da PRF. E ele foi aprovado contra todas as probabilidades. E eu estava vendo uma live que eu fiz, vou deixar até o card dessa live aqui. Ele não tinha nada de alguém que normalmente é aprovado. Área federal, você falar que, né, naquela época, tá, eu quero ir para a Polícia Federal, o cara fala assim, você tá louco, você nunca vai entrar na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, isso aí, Alguém você já falou isso pra você? Ah, não, ah, você tá mano, né, maluco? é normal, nessa época era normal, né? Rapaz, se você entrar pra polícia militar, você já tá de bom tamanho. Ele é uma pessoa que tem mais idade, ficou 19 anos tentando. Normalmente a nossa cultura fala, não, não, a pessoa tem que ser novo para fazer concurso, uma grande bobagem, e ele prova isso. Ele não tinha uma estabilidade, e muita gente que passa em concurso tem uma certa estabilidade financeira, no sentido assim, de ter algum emprego que dá um dinheiro para pagar um cursinho. 10 anos, 11 anos, essas idades assim, a gente vendia picolé na rua, vendia doce. Com 12 anos, né, eu já ajudava na feira, tinha uma feira próxima lá de casa. Eu lembro 13 anos, a gente trabalhando como ajudante de um cara que fabricava calha. Imagina um menino de 12, 13 anos pendurado nos telhados, sem proteção Caramba, nenhuma. Já fui ajudante de ficar pregando taco, só de pregando, martelado no dedo à vontade, né? Tudo caramba. criança, cara. Tudo isso aí criança. Já fiz, trabalhei em vidraçaria, tudo com menos de 15 anos. Dia de sábado era engraxate. Aí pegava a caixa de engraxate e saía de casa em casa pedindo sapato para engraxar. Eu mexia com autoescola, cuidava de uma chácara e comecei com o transporte escolar. Comecei a trabalhar com representações de autopeças, de produtos alimentícios. E aí apareceu uma que, assim, que eu gostava. Eu gostava muito de rodar de estrada. E apareceu uma representação de caixão. Você é o Assim, Forrest Gump, né, Ronildo? Caramba, você fez tudo, cara. Eu tento juntar tudo que você fez, não consigo. Ele não tinha dinheiro para pagar o cursinho. Aliás, ele nem fez cursinho. e nesse concurso, quando saiu o edital, veio as disciplinas de direito. Aí, meu amigo, aí foi complicado, porque sem material, né? Como que você aprende direito sem ir na biblioteca pegando aqueles livros de 10 centímetros, né? E no final, fazendo grande diferença, ele fez o projeto Caveira. A questão dos simulados, ela foi determinante. Eu não tenho dúvida nenhuma. A questão de resolução de questões, todo mundo sabe. Exemplo, nas outras provas que eu não fiz simulados, eu gastava o tempo todo. Essa prova para mim, ela foi muito mais rápida do que a outra. Eu fiz bastante isso, né, nessa questão desses simulados aí, que foi um simulado que eu não tinha feito ainda. Eu resolvi simulado do projeto Caveira na véspera da prova. Me ajudou, ganhei questões, inclusive, né? Eu acho que teve umas 2 questões, somente do bloco 2, né? Esse aqui eu fiz um negócio desse aqui ontem aqui, né? Então, assim, eu considero que foi fundamental. Aliás, essa diferença que vocês viram pode fazer na tua vida também. Lembre, o projeto Caveira, desde a época do Ronildo, já avançou incrivelmente. Hoje é plataforma de questões, é plataforma de resumo interativo com o Caveira Pass, é também uma plataforma que você pode ter ali o edital estruturado com as questões para você fazer, flashcards para você memorizar, você tem mentorias, tem brindes exclusivos e tudo no link abaixo. Aí você vai meter o Volts lá no campo de cupom e você vai ganhar um descontão. Então, compra o Projeto Caveira. Então, veja, ele realmente é um aprovado improvável. Você vai verificar a trajetória dele. Quando ele pensava no concurso da PRF, ele não tinha nenhum fundamental completo. Com 15 anos eu fui ser trocador de ônibus. Esse trabalho aí, esse aí que me complicou bastante nos estudos, por conta dos horários.
E eu acabei abandonando os estudos. Eu tinha iniciado a 8ª série. Então, as pessoas às vezes falam, ah, eu não vou fazer PRF por causa disso, ficam colocando empecilho. Ele não tinha nem estudo. E ainda assim ele falava, não, eu vou fazer isso, eu vou estudar. O Gabriel, ele nasceu em 97. E aí veio aquela preocupação minha. Eu falei, puxa, eu tenho que terminar esse ensino fundamental. Já vou ser pai e não tem nem o ensino fundamental completo. Nisso aí eu tinha 31 anos. Aí eu fui fazer a 8ª série, né, a presencial, à noite, né, terminei a 8ª série, falei, agora eu vou fazer o ensino médio, vou engrenar. Tipo assim, eu morava numa cidade e trabalhava em outra. Aí até que eu chegava lá para poder estudar, para ir para a escola, sempre eu perderia, eu acho que era 20, 25 minutos da primeira aula. E aí eu não podia entrar na primeira aula, teria que entrar na segunda. O pessoal da escola falou, olha, você vai perder aí a primeira aula o ano inteiro. Então você vai ser reprovado por ausência. Caramba. Então eu acabei ficando 98, 99 sem estudar. Em 2000, eu acabei optando, né, de fazer o ensino médio pelo Telecurso 2000. Aí em 2000 eu fui começar o Telecurso 2000. Caramba. O filho meu tem um filho meu também que nasceu em 2000, né? Então 2000 foi uma data assim. Aí eu já tinha 34. Não dava para assistir as aulas passavam de manhã cedo, né? Na televisão. E aí eu pegava livros lá na biblioteca e estudava por conta. Então eu desenvolvi né, o ato de estudar sozinho, né? Estudar por conta própria. E mesmo com idade, ele foi estudando e fazendo os concursos da PRF. Depois o concurso da PRF se tornou superior, de ensino superior. Ele ainda assim não perdeu as esperanças. E interessante que assim que eu terminei o tratamento, e lá no início de 2009 eu fiquei pensando, o que eu ia fazer? Porque eu estava lá no leito do hospital, na segunda cirurgia, com meu radinho de pilha, lá no hospital lá, quando, pela Voz do Brasil, né, eu ouvi a notícia de que o concurso da PRF tinha passado para nível superior. Isso foi lá em final de novembro de 2008. O concurso de 2009, que foi que você fez, já foi o primeiro concurso. E você lembra que teve até uma polêmica. Esse concurso de 2009 ficou parado acho que uns 3 anos por causa dessas polêmicas aí. Da Funrio, né? O famoso concurso da Funrio. Isso, exatamente, né? Então, o que aconteceu? Lá no hospital, eu já fiquei pensando como que eu ia fazer para ter o nível superior. Que eu precisava de continuar. Eu não ia perder. Eu não aceitava perder. E perder para mim tá, nível superior não tem, então acabou. Isso aí para mim, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que tentar, eu tenho que tentar ter um nível superior, por que não? E só que aí eu pensava como que eu ia fazer, porque quando eu fiz o concurso de 2008, eu já tinha 5 filhos. E o meu mais velho já tinha 11 anos, ou seja, tudo pequeno. Eu olhava assim, eu falava assim, o tempo de investir em mim passou, eu tenho que investir nos meninos. A prioridade é deles. Se sobrar, para mim, beleza. Mas eu não posso deixar de investir neles para investir em mim. Né? Primeiro, se sobrar, beleza. Se não sobrar, eu tenho que fazer de outro jeito. Então, quando terminou esse tratamento, abriu inscrição do Enem. Eu falei assim, pronto, vou fazer o Enem com a base que eu adquiri estudando para os concursos aí, de repente eu consigo uma bolsa, né, de tecnólogo, de alguma coisa aí, tá ótimo. Aí eu fiz o Enem em 2009, só que a minha nota foi boa, e eu acabei conseguindo bolsa de engenharia civil, bolsa 100%, né, bolsa integral. E aí fui começar a fazer engenharia em 2010. Aí eu já tinha 44 anos. Caramba. Terminei ela em 2015, já com 49 anos. Ou seja, ele sempre tinha tudo para desanimar, mas ele sempre encarou de frente acreditando que ele podia conseguir. Eu sempre falo, não só em relação a concurso, em relação a qualquer coisa. Você quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar naquilo ali. Eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu tenho
uma visão, eu tenho uma vontade, eu tenho, seja lá qualquer coisa. Primeira coisa, acredite naquilo ali. Você fez a avaliação daquilo ali, você considerou todas as possibilidades, pronto, você acreditou naquilo ali, meu amigo, se você acreditou naquilo ali, acabou. Ninguém pode tirar aquilo da sua cabeça, é porque você já fez toda aquela análise ali. Então, eu peguei aquilo ali, eu comecei a analisar, ficava olhando as questões ali, fiquei olhando onde, fiz a divisão lá por matérias, né, por disciplinas, eu vi onde que eu fui bem, onde que eu fui mal, e aí eu falei assim, se eu melhorar português e matemática, o restante dá. Isso lá em 2002. Então, assim, eu, eu sonhei com aquilo ali. Eu falei assim, isso aqui agora vai ser a minha meta de vida. E mesmo diante das reprovações, ele não desistia. No gabarito preliminar, eu estava dentro, veio o definitivo, eu fiquei fora. Eu bati na trave nesse concurso. Mas, Guilherme, quando eu vejo tanta gente desanimado, né, porque com resultado negativo, eu nunca considerei resultado negativo, eu sempre considerei, assim, aprendizado. Às vezes você precisa de apanhar para poder bater. Infelizmente é assim. Eu apanhei muito para poder pra aprender a bater, né? Mas eu amadureci muito em todas isso aí. Sempre que eu fazia o concurso, mas não dava certo, eu sabia que a minha base estava melhorando, que o meu grau de conhecimento estava melhorando, que as minhas possibilidades estavam aumentando e que eu estava dentro do processo. Eu estava ali, eu estava na luta. Ah, como é que você está? Estou na luta. Enquanto estiver nela, uma hora vai. Porque toda vez que eu dava lá, eu já fazia projeções para o próximo. Então, em 2002, eu fiz projeção, né, para o próximo, que foi 2004. Em 2004, aí o desafio já virou as disciplinas de direito. Né? E vamos embora estudar esse negócio também. E esse concurso só foi acontecer em 2008, né, o próximo. Foi regionalizado, dividido para o Pará e para o Mato Grosso, né? Sim, eu lembro desse E concurso. então, Isso que eu acho muito legal. Eu acompanho muitos alunos vão lá fazer o primeiro concurso da PRF. O cara às vezes nunca fez concurso na vida. Ele fala, pô, se eu não passar, eu vou desistir, eu vou fazer outra coisa. Como se concurso fosse um negócio trivial, assim, como se ele não estivesse lutando com milhares de candidatos, pessoas como o Ronildo, às vezes com 1, 2, 3, 4 concursos nas costas. E ele falou, não, não vou desistir. Aliás, ele fala na entrevista que ele não ia desistir mesmo se ele reprovasse nesse concurso, ou seja, ele já estava pensando em fazer concurso com 60 anos. e comecei a corrigir. Né? As de espanhol deu certo. Deu, assim, pela correção lá, eu tinha acertado todas de espanhol, 8 questões. Quando chegou na de português, sem brincadeira, tava assim, ó, deu assim, errado, 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 certo. Errado, certo, certo, errado, 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 certo. Aí meu filho foi vendo aquilo ali, ele foi, fechou a tampa do notebook e falou, seu pai, deixa para o senhor corrigir amanhã, porque você está muito cansado. Amanhã você olha isso aí direito e tal. E eu fiquei olhando para ele assim, e ele conversando comigo, tipo, para me tirar dali, sabe? E eu olhando para ele, sabe que eu tava. A minha esposa falou assim: oh, isso não é normal, não. Eu acho que tem hora que eu acho que deve ser mesmo. Eu tava olhando para ele e fazendo conta, eu tava fazendo conta assim: ó, se não deu nessa, então vamos lá, 2021. 2022 não vai ter concurso. 2023 capaz que não vai ter também, que deve ter uma turma 3. E eu fazendo conta, deve ter 2024, vou estar com 58, 59 anos. Nossa, Caramba. eu vou ter que melhorar, eu vou ter que manter a minha forma, vou ter que correr mais, vou ter que melhorar, eu vou ter que preocupar mais com a alimentação. Eu tava pensando essas coisas assim, cara. Então, ele é uma injeção de ânimo para quem pensa em desistir. É uma injeção de ânimo para quem acha que tem poucas capacidades. E veja, além da humildade do Ronildo, ele enfrenta os problemas de maneira diferente, sempre de maneira muito positiva. Lá esse concurso foi cancelado. E aí eu voltei para casa, né? E o pessoal lá, não sei porquê, talvez a gente tem
as reações um pouco diferentes da maioria das pessoas. Lá no hotel, tava o pessoal lá bravo, tava xingando, outro tava desesperado Eu e lembro disso daí. falando. E eu tava era assim, pensando o que que eu ia fazer, se eu ia embora naquela hora, se eu ia embora no outro dia. Eu falei, eu vou fazer o quê? Já cancelou, pô, não adianta eu ficar falando, reclamando e lamentando. Pô, cancelou pra mim, não, cancelou pra todo mundo tem que voltar pra casa. E quando ele passou, parece que Deus, cara, também, não sei o que você acredita, mas falou, cara, esse é o teu concurso. Ele conta até que no dia do concurso ele tava meio fora de si, assim. Veja, não quero transformar a aprovação dele num processo místico, né? Mas ele fala isso, você consegue ver nas entrelinhas. No meio dessa turbulência toda, turbulência financeira, emocional, com a família, e preocupado com tudo ali, de dar conta. Assim, você trabalha aquele dia, mas sem saber se no outro dia você ia conseguir vender alguma coisa. Graças a Deus, né, sempre conseguia. Mas no meio dessa turbulência toda, veio a prova para mim. A prova caiu no meu colo. A prova que você abre a prova e olha assim, você dá aquele sorriso. Você olha a primeira questão, sorri. Caramba. Aí você Porque olha a você segunda estava preparado, questão. porque foi uma prova muito difícil, né, Ronildo? Eu achei, pelo menos. Então, eu falo direto isso, que todo mundo, os especialistas, né, eu não tenho, né, você é especialista nisso aí, e eu só ouvi todo mundo falando, né, que seria a prova mais difícil da PRF. Eu falo que não, porque foi a que eu passei, né? Mas eu realmente, para mim, foi a prova mais rápida que eu já fiz até hoje. Eu fiquei preocupado, foi a prova mais rápida. Eu fiz a prova, assim, eu tive que ficar lá um tempo lá esperando lá, eu entreguei depois, né, a prova, tive que ficar na sala lá um bom tempo esperando. Eu saí da prova, eu não senti cansaço nenhum, eu não senti nada, eu estava estranho. Eu estava assim, parecia que eu não tinha feito prova, eu não tinha nada que me lembrava que eu tinha feito alguma prova. Quando eu cheguei do lado externo, lá do local, e as pessoas ligando, né? Mulher ligando para marido, para namorado, o pessoal conversando lá, e todo mundo, nossa, essa prova, não sei o que lá. E eu não tinha achado a prova difícil. E eu pensando assim, nossa, eu já comecei a pensar, né? Falei, nossa Deus, será que eu não fiz essa prova bem rápido demais? Não, será possível? E assim, sabe, do lado de fora tinha um ponto de ônibus bem grande. Aqueles pontos de ônibus de poder parar 4, 5 ônibus ao mesmo tempo. E estava todo mundo ali esperando o transporte aplicativo, esperando o pai, ou não, sei lá, a mãe. E eu estava lá, a impressão que eu estava, assim, é que eu não estava fazendo parte daquilo ali. A impressão que eu tinha é que é como se eu tivesse ali para pegar um ônibus, entendeu? Era uma sensação estranha. E finalmente ele foi aprovado, mas é maluco, porque fora a objetiva, que ele conseguiu passar, o resto ele teve problema em todas as fases. Ele teve problema no TAF. Eu fiz o TAF eu fiz ele lesionado, mas graças a Deus eu consegui. Eu tive uma distensão no abdominal. Caramba! No treinamento de TAF, eu tive uma extensão, treinando aquela impulsão horizontal, falar para o pessoal tomar muito cuidado com aquela impulsão. Ele teve problema no exame médico. Aconteceu também no exame médico que, por causa da cicatriz que eu tenho na perna, da leishmaniose, aí eles me pediram, né, um laudo dermatologista, né, por causa da cicatriz, e me pedindo quase todos os exames de volta, falando que eu não tinha enviado os exames. E eu tinha enviado, tinha recibo lá, tudo direitinho lá. Eu não tinha Caramba! enviado. Aí eu fui. Nada pra você é fácil, Ronildo, meu Deus! Nada. Aí teve. Aí eu fui e mandei e-mail lá para a banca. Tem um amigo meu, o Denner, que sempre me ajudou nessa fase aí, né? E durante o CFP também. Ele ficou o dia inteiro telefonando lá para a banca, até conseguir conversar lá, explicar a situação. E falaram que resolver, não resolveram. Eu mandei o laudo que eles pediram e reenviei todos os exames que falou que eu não tinha mandado. Mandei para lá. E ele foi questionado na investigação social.
sobre auxílio emergencial, antes de ir para o CFP também. Aí eu tive que fazer lá, né? Tive que abrir minha vida para eles lá, né? Estava explicando o que estava acontecendo lá e tal, Sim, tal. sim. E ele caiu no psicológico, né? Ele foi reprovado no psicológico de maneira muito injusta. Foi por conta daqueles testes de atenção. Tem atenção dividida, atenção concentrada, né? Eu caí o teste de memória. É por causa de tempo. Na verdade é o seguinte, esses testes eles são corrigidos por tabelas. Então tem tabela sexo, idade, sexo e escolaridade. No nosso caso lá foi pela tabela sexo, idade. Apesar de ter 55 anos, a correção que foi feita do meu teste foi na tabela 29, como se eu tivesse 29 anos. Caramba! Foi a tabela 29, né? Porque tem as tabelas, depois tem ela que é de, se não me fala a memória, de 42 a 55. Depois tem um lapso, né? Você vai com ela por etapas, tem de tanto a tanto, tem de 42 a 55. Nessa tabela 42 a 55, se o teste tivesse sido corrigido nessa tabela, eu teria sido apto, teria sido considerado apto com sobra. Então, é inacreditável como ele é uma pessoa de uma fé inabalável. E ele superou tudo e venceu. E meu caso foi julgado. Na primeira instância não deu certo. Foi para a segunda instância. Isso liminar, né, Ronildo? Você está falando? Isso. Tá, a Isso. Aí liminar na primeira instância, né? Isso. Aí a advogada entrou com agravo de instrumento. A desembargadora considerou o teste subjetivo e tal. Fez uma análise lá bem detalhada lá. E aí ela me concedeu, né, a liminar. E hoje, como ele é feliz, como ele é alguém realizado, como ele é alguém que está no lugar que queria estar. E eu acho que esse é a minha injeção de ânimo para você, para a gente buscar o lugar que você quer estar. Eu sempre queria trabalhar, fazer alguma coisa onde não fosse só o salário que prevalecesse, só o dinheiro que prevalecesse, mas eu saber que eu era útil, que eu tinha uma importância para a sociedade. Então eu sempre queria fazer alguma coisa que fosse diferente do normal, de simplesmente levantar, ir para o serviço e vender hora, né, igual o pessoal fala, e voltar para casa e depois chega final de semana e assistir televisão e só isso. Eu não me conformava com isso. Eu queria fazer a diferença. Eu queria fazer a diferença. Eu queria estar num lugar onde eu pudesse fazer o que eu gostava e eu poderia fazer a diferença naquele lugar. Era sonho, né, de fazer parte de uma coisa grandiosa, de fazer parte de uma instituição de respeito. Isso sempre foi sonho. E aí vem com o sonho, né, com a vontade de tudo isso aí que eu falei, vem também a necessidade. Que aí eu me casei, eu constituí família, e aí eu olhava assim, o que eu vou deixar para os meus filhos, o que eu vou deixar para minha esposa, o que eu posso fazer. Eu não posso deixar eles na mão, né? Igual eu falava, eu não posso deixar vocês na mão, eu preciso de conseguir. É sonho meu, e se eu consigo, eu resolvo tudo aqui. Eu não vou ter preocupação assim, né? Igual hoje eu não tenho. Eu trabalho tranquilo, sossegado, eu sei que chega lá no primeiro dia útil, tá lá, eu pego, mando para eles lá, estão felizes lá. Então, assim, eu queria muito isso. Então, a minha maior motivação, né, sempre foi a minha família. É sempre eu olhar para os meus filhos que eu falava para eles assim, que eu achava que era muito triste uma pessoa nascer, crescer e morrer e ser apenas um número.